É sempre um privilégio e também uma responsabilidade diante daquilo que o Espírito Santo tem a falar, né? Semana de muitas lutas, como tem sido a vida diária, né? Cristã, não tem sido fácil. Uma vida com Cristo de maneira que possa agradá-lo. Hoje eu vou falar um pouco acerca de Jesus, um convite de Jesus feito a cada um de nós que estamos aqui nesta noite, e para todo aquele que o quiser, né, receber como seu único e suficiente Salvador. E essa palavra está em Mateus 11, que fala muitas coisas referente a que nós ouvimos hoje no louvor, né, que tocou com certeza os nossos corações, e que fala esta palavra de Mateus 11, é versículo já conhecido pelos irmãos, e que nos dias que temos passado é o que tem muito afligido as vidas, né? E nós não estamos fora deste contexto, tá? E eu vou começar lendo Mateus 28, versículo 28, 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o lugar em minha carga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e achareis descanso, e assim achareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Ultimamente, muitos de nós, como eu falei, têm passado por várias circunstâncias, provações, aflições, angústias, como a própria palavra nos diz, que no mundo tereis aflições. No mundo, embora tendo esta vida de Deus em nós, não deixaremos de passar por essas aflições, são inevitáveis. A diferença é que Cristo está em nós. A diferença é que Ele faz morada em nós. Agora, mediante a tudo que nós sabemos acerca da palavra, do que Ele relata em sua palavra, Ele faz esse convite, neste encontro, em meio a multidões, a meio a religiosos, né? E a gente sabe que nos dias como estão difíceis, as pessoas estão buscando um recurso de todas as formas para se livrarem e se libertarem dessas circunstâncias que têm assolado. Mas nós sabemos que só existe uma solução, e embora nós também nos deixamos levar por essas circunstâncias. Às vezes nos encontramos angustiados, aflitos por algum motivo, da qual nós sabemos que tem solução. Nós ouvimos um testemunho da irmã, e a palavra diz: levai as cargas uns dos outros, e aí cumprireis a lei de Cristo. Devemos partilhar uns com os outros aquilo que temos vivenciado. Como corpo, como membros uns dos outros que somos, há necessidade dessa liberdade que o Senhor tem nos dado,
Embora há uma grande dificuldade de nós nos abrirmos uns com os outros, com aquele que o Senhor te direcionar, que o Espírito Santo te mostrar, você não vai falar para todo mundo da situação que você está vencendo, mas um irmão, o Senhor vai te mostrar, vai te direcionar. E às vezes você está remoendo com este problema, com esta situação, embora não quer dizer que o irmão vai conversar, vai te ouvir, e seu problema será solucionado. Isso quer dizer que você vai dividir a carga. Porque o fato de nós expressarmos algo que estamos passando, já é um alívio. Já é um alívio, você bota para fora. Você se liberta daquele estado de opressão. Porque muitos vivem oprimidos por N situações. E nenhum de nós está livre. Isso é, irmãos, se não recorrermos à fonte divina que está dentro de nós. Tomarmos posse do que a palavra nos exorta. Porque somos filhos, herdeiros de Deus. Temos direito, adquirido através do sacrifício de Jesus na cruz, uma herança que Ele nos afirma em Sua palavra, que é Ele quem peleja por nós, Ele que nos dará a vitória. Não tem como nós nos deixarmos levar por estas circunstâncias e com isso deixarmos de exercitar e desfrutar do dom de Deus em nossas vidas, do fruto do Espírito que está em nós, desfrutar da alegria em meio a todas essas aflições, em meio à tristeza, em meio às angústias, desfrutar da paz que excede todo entendimento humano, da paz de Cristo que está dentro de nós. Como Ele diz, minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Temos que desfrutar desta paz, é justamente em meio àquelas circunstâncias em que dentro de nós gera guerra, como homens que somos, sujeitos às mesmas falhas que qualquer um outro, mas nós temos um Deus supremo, um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que nos preserva, um Deus que cuida de nós, como nós cantamos. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Ele não é Deus porque faz, mas é Deus que enviou seu Filho à cruz para verter o sangue por nós e nos justificar de todo pecado. Porque se andamos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, teu Filho, nos purifica de todo pecado. E esta comunhão é necessária para cada um de nós. A comunhão, a cura, a libertação, a transformação, a despertamento. E assim como em Atos fala, que perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Estavam todos juntos, tinham tudo em comum. Então esta vida é a vida da igreja. Não deve faltar a comunhão. Não devemos deixar de estar em comunhão uns com os outros. Não devemos deixar de meditar na palavra, de ler a palavra. Não devemos deixar de estar orando em todo o tempo, porque a luta é constante, a guerra é constante. Em todo o tempo. Vigiai e orai. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A palavra nos afirma isso. Tomarmos posse de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário por nós. Foi por intermédio dele. Por isso que ele fala, aprendei de mim. Aprendei de mim. E a gente também aprende observando uns aos outros.
no vivenciar a palavra, no praticar a palavra, no testemunho. Porque nós, como igreja, nos edificamos mutuamente. Somos pedras vivas. E o Senhor usa cada um com a sua fragilidade, com a sua fraqueza, com os seus problemas, para edificarmos uns aos outros, para exercitarmos o dom que Ele nos deu, para exercitarmos a misericórdia, a compaixão, a consolação. Então a nossa vida como filhos amados, chamados, que recebemos de Deus, o vinde a mim, é para ser praticado. O Senhor nos chamou para uma vida de santidade, uma vida que possa transparecer para o mundo que Jesus está em nós, quando vivemos a prática da humildade, da mansidão, desta vida que Deus nos chamou para exercitarmos. E só podemos exercitá-la no poder do Espírito Santo. Por isso que lá em Efésios 6:10 fala: fortaleceis no Senhor e na força do seu poder. Aquele que revigora a força dá força ao fraco, multiplica a força do fraco, e o vigor daquele que não tem nenhum. Vem dele o nosso vigor, vem dele a nossa força, porque não tem como andar na prática do Evangelho sem estar fluindo no Espírito Santo, fluindo no poder do Espírito Santo, porque é esse poder que nos faz caminhar, é esse poder que nos faz nos leva, nos gera em nós testemunho de que esse Deus habita em nós, neste templo de carne, do qual Ele nos deu para ser morada, a habitação dEle. E se Ele vive em nós, a nossa vida tem que transparecer isso para as pessoas. As pessoas têm que ver isso em nós. Ele falou para os discípulos, quando Ele chamou-os: vinde a mim que eu vos farei pescadores de homens, pescadores de vidas. Ele nos usa como isca, a nossa vida. Como é que nós temos vivido? Para sermos a isca nas mãos de Deus. Porque quando você vai falar do amor de Deus, a prática na sua vida diária é que vai demonstrar se realmente você é. Porque o falar é muito fácil. Falar é muito fácil. Agora, o que chama a atenção das pessoas é o viver. É o viver. É a prática. As nossas práticas são um testemunho para aqueles que estão à nossa volta. Então o Senhor nos usa como essa isca para ganhar vidas. E por isso é que é inevitável que nós passamos por estes momentos. E que as pessoas olhem para nós e vejam que você está caminhando no mesmo sentido, no mesmo rumo, que você não mudou o alvo. Sua direção continua a mesma. Embora os muros, embora mar revolto, embora tempestades, mas você continua no barco. O Senhor continua no controle do leme. Porque mesmo que nós não possamos passar ou derrubar essa muralha, Ele nos capacitará a saltar essas muralhas. Ele nos dará a vitória, mesmo
não precisando derrubar as muralhas, como aconteceu com Jericó. Porque Ele é o Deus que faz o impossível. Ele é o Deus que faz proeza. É pela fé. Não tem como você exercitar a fé no que você vê. Porque a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam. E a convicção daquilo que não se vê. Nossa fé tem que estar fundamentada no que a palavra nos instrui, nos ensina. Isaías 40, 29 diz assim: Ele dá força ao cansado, aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Só em Cristo podemos desfrutar desta força, dessa felicidade plena. Só em Cristo. Certa vez, conversando com um jovem casado, ele estava falando: um dia eu vou fazer minha família feliz. E ele é um crente, ele é um cristão. Um dia eu vou fazer minha família feliz. Aí eu falei com ele: você vai fazer sua família feliz? Como? Em que circunstância? Porque a felicidade que talvez ele esteja esperando, como eu conheço, é uma condição financeira estável, um emprego estável, uma casa, um carro. Como? Porque a felicidade plena está em Cristo. Neste mundo, em momentos de felicidade, estamos felizes, mas passamos pelas aflições. Mas vamos deixar de ser felizes por causa disso? Porque estamos passando por enfermidade, por problemas variados? Não, de forma alguma. Porque a nossa felicidade não consiste nas coisas perecíveis, nas coisas visíveis, mas naquelas que são eternas. E se o homem só espera de Deus aqui na terra, ele é o mais infeliz dos homens. Porque a nossa felicidade plena está em Cristo. Não tem como nós termos essa felicidade nesta terra, como está, em meio a tanto pecado. E nós, pecadores, dos quais Jesus morreu, e que devemos nos posicionar mediante ao pecado. Nos posicionar no quesito de arrependei-vos e convertei-vos. E ele diz: vinde a mim. Todos os dias nós temos que estar indo. Todo dia nessa comunhão, nessa intimidade com este Deus que habita em nós. E essa é a maior dificuldade que temos, de mantermos essa intimidade contínua, devido a tantas coisas que nos cercam, que estão em volta de cada um de nós, tantas situações. E aí é o momento de nós pararmos e observarmos em que direção estamos indo. Qual a direção? Ele nos chama para carregar a cruz. Mas você e eu não estamos só. Ele já carregou por nós e foi lançado sobre ele todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi espancado, esbofeteado, foi pisado por causa dos nossos pecados. Então, a maior alegria do homem é estar em Cristo. A maior felicidade é estar em Cristo. Porque as nossas vidas
tem que estar aos pés da cruz. E é só pelo sangue, o poder do sangue de Jesus, o nome de Jesus, é Ele quem nos justifica, é Ele quem nos purifica de todo pecado. Porque o jugo do legalismo, da religiosidade, já caiu por terra. Ele fala que nós temos que tomar posse do jugo dele, que é suave, e do fardo, que é leve. Substituiu o nosso fardo, porque esse jugo, ele te aprisiona. Que ele fala para nós nos substituir, é por isso, porque ele nos aprisiona. Ele não nos deixa ser livre, porque somos livres. Livres para servir a Cristo, para viver uma vida com Ele, não para viver da forma que queremos, como achamos que devemos ser, mas como Ele quer. Foi como Ele nos chamou, foi como Ele nos escolheu. Ele fala que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. De maneira nenhuma. Mas se você veio, é para servir. Somos salvos para servir, servirmos uns aos outros, em amor. No amor que Deus nos tem dado. Porque o amor de Deus foi derramado dentro dos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Devemos nos consagrar, nos dedicar, nos servir. Nos servir. No dia a dia, onde quer que estivermos, como cristãos que somos, temos que estar sempre disponíveis a servirmos uns aos outros. Observar a necessidade uns dos outros, na direção do Espírito de Deus. Não negligenciando este momento de comunhão, das quais nós poderemos desfrutar, e podemos desfrutar, e temos que desfrutar deste privilégio que o Senhor nos deu, independente de quem seja seu irmão, de como ele seja, de como dos defeitos, porque o Senhor quer que nós exercitemos este amor. Lucas 9, 23. Jesus, proclamando às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e caminhe após mim. Dia após dia. Negue-se a si mesmo. Não faça a sua vontade. A vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. A nossa, com certeza, não dará bom fim. E a palavra diz: eu sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Para onde você quer ir? Para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. A palavra de vida eterna. A palavra que permanece para sempre. A palavra que nos lava. Porque julgamos ter nela a vida eterna. Porque elas testificam dele. Daquele que nos chamou. Daquele que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Portanto, não devemos nos sujeitar de novo ao jugo da escravidão, de forma alguma. O pecado não tem poder mais sobre nós. Temos a vitória plena
todo e qualquer pecado. E não existe pecadinho nem pecadão, porque o sangue foi derramado de uma vez por todas, na cruz do Calvário por nós. De uma vez por todas, sacrifício perfeito. O sangue do Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E foi isso que Ele fez por nós. E nisso nós temos que estar convicto e firmar os nossos pés sobre essa palavra, que é verdadeira. E que o Senhor possa nos direcionar em todo o tempo, como Ele fala lá em João, né? Que a unção que recebeste permanece em vós. Essa vos guiará, essa vos ensinará. Ele nos ensina, Ele nos direciona. E quando Ele fez a promessa a cada um de nós, após a sua morte, Ele disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Este rio de águas vivas está dentro de nós. Nada pode nos impedir de fluir, senão nós mesmos, com as nossas atitudes, de não nos aproximarmos, nos achegarmos. Ele está em nós, mas se nós não mantermos esta comunhão, essa intimidade com Ele, viveremos como religiosos. A palavra gera vida, mas a vida da palavra praticada. Não tem como você deixar se entulhar de tantas coisas que oprime e que distancia, que cria essa distância, mesmo Ele estando em você, dessa comunhão. E a nossa luta é contra a nossa própria carne, todos os dias. Temos vivido tempos difíceis, e serão mais difíceis, e cada dia mais difíceis. E nós precisamos nos aproximar mais, como Ele diz: achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós. Ele fala para nos achegarmos mais, ter mais intimidade com Ele. É tempo de oração, de comunhão. A gente não pode negligenciar esses momentos. Em casa, como é difícil, como tem tantas coisas que acabam tirando aquele momento, desviando o tempo, o momento. É tantas coisas que podem distrair-nos dessa intimidade, desta comunhão, e às vezes a gente se deixa levar. E todos nós somos carnais, embora homens espirituais. Mas temos que nos deixar guiar pelo Espírito. Porque aquele que é guiado pelo Espírito não se inclina para a carne. Para ele terá lutas, mas a luta vão sendo vencidas. Porque ele está buscando o quê? As coisas que são do alto. Né? O homem espiritual, ele busca as coisas que são do alto. Mas o homem que se inclina para a carne, é só uma obra das carnes. E acaba a gente ficando debilitado na fé. Mas que nós não podemos nos deixar levar por estas circunstâncias que tem nos afligido. E é a todos. Tempo atrás, uns 15 dias atrás, eu passei por uma barra pesada. E eu tive que botar a barba de molho. Tirar tempo mesmo com Deus, orar e buscar, invocar o Senhor mesmo, porque dias difíceis.
E creio que na vida dos irmãos também não tem sido fácil. Nenhum de nós. Batalha, guerra mesmo. Guerra contra o reino das trevas, querendo nos parar, querendo frustrar a obra de Deus na sua, na minha vida, em nossas vidas. A todo tempo ele tenta de alguma forma nos desviar do foco. Preste atenção, fique atento, porque ele sempre vai armar alguma cilada. A isca dele é lançada todos os dias, e são de várias espécies. E você tem que estar atento. E eu tenho que estar atento, nós temos que estar atento. Porque a isca dele, quando você é fisgado, porque em algumas questões somos, por não estar vigilante, mas o Senhor tem tido misericórdia, né? O guarda de Israel não dormita, nem dormirá o guarda de Israel. Ele peleja por nós. Ele está sempre atento a cada um de nós. Os olhos dele estão fitos em nós. Essa é a diferença. A gente pode até ser fisgado, mas você não vai permitir que chegue ao fim, porque você vai despertar. O Senhor te despertará. Porque a intenção dele é nos tirar do rio de Deus, deste rio que flui. Não é frustrar, entulhar. Não é o poço. Lembra-se do poço de Jacó? Então essas águas fluem perenemente dentro de nós. E estas coisas não podem impedir-nos de fluir. Não podem. No poder do Espírito Santo, irmãos. Não podem jamais obstruir o manifestar de Deus em nossas vidas. Porque é para a glória dele. Nós só temos que estar atentos, vigilantes. Como diz a própria palavra. Esteja vigilante, atento, porque o vosso adversário anda de redor buscando quem possa tragar. Ele não quer tragar quem está nas trevas. Ele quer tragar quem anda na luz. Quem anda na luz, com as artimanhas, com engano, com sofismas. Mas o Senhor é poderoso para nos sustentar. Portanto, não deixemos nem negligenciemos, irmãos, a palavra do Senhor, a oração, a comunhão. Nós necessitamos desta prática em nossa vida. Não podemos abrir mão, irmãos. E é tempos difíceis, tempo de guerra. E é todo tempo. E a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas são contra os principados das trevas, os dominadores deste mundo tenebroso, que usam artimanhas. Tudo que está aí disponível para nosso benefício também é usado contra nós. Então temos que estar atentos, porque o Senhor é bom. Livro de Joel 2,12. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem os corações e não as vossas vestes. Isaías 45, 22 diz: olhai para mim e sede salvos. Precisamos, salvos, somos salvos, mas tem situações que podem ocorrer que nós precisamos estar com os olhos fitos naquele que vive para sempre e reina. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor,
que fez os céus e a terra. É nele que os nossos olhos têm que estar fitos. Para onde iremos nós, se não para os pés de Cristo? Para onde iremos nós, se só Ele tem a palavra de vida eterna? Ele é a própria palavra de vida eterna, que habita e mora em nós, reside para sempre. Enquanto estivermos nesta terra, neste tabernáculo, nesta carcaça, Ele habita, Ele mora. Somos bem-aventurados, bem-aventurados humildes, bem-aventurados mansos, bem-aventurado aquele que sofre perseguição, bem-aventurado os humildes, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. E que nós tenhamos esta prática diária em nossas vidas, irmãos, para que o nome dele seja engrandecido, não a nós, mas ao nome dele toda a glória, e que todo olho e que toda boca confesse que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos?